Gênero literário é algo que é muito curioso, porque quando as pessoas me perguntam, né, mas olha, eu não consigo escrever em tal gênero, eu só consigo escrever num gênero. O que eu converso com elas, né? Porque gênero, o que é o gênero? Primeiro a gente tem que partir disso, da coisa mais simples. O que é um gênero literário? O gênero é uma forma, né? É uma forma, é uma matriz onde eu deposito o meu texto. É uma matriz onde eu deposito o meu corpo, né? Porque conforme eu venho falando, né, em vários momentos, em vários vídeos da relação entre corpo e texto. Se o gênero é uma forma ou uma forma onde eu aloco, né, deposito um texto, ele é uma forma onde eu deposito um corpo, meu corpo ali. E aí, esse texto, ele vai tomando, ele vai se fundindo ao gênero, ele vai se fundindo ao gênero. Mas todo gênero, ele já tem uma mensagem, ele já traz uma mensagem. Então, se eu falo para você, gênero e-mail, o que é a mensagem do gênero e-mail? A mensagem diz brevidade, impessoalidade e velocidade. Né? Ninguém escreve um e-mail de 4 páginas, né? Não sei quando você terminou um relacionamento. E aí você escreve aquele e-mail que a pessoa olha e fala, ai meu Deus, né? Mas né? Não é comum eu encontrar um e-mail assim. Então, quando a gente encontra corpos e-mail, vamos dizer assim, esses corpos eles estão todos parecidos. Eles são corpos que se replicam, né? E-mails se replicam. E aquela assinatura, ela se perde, porque está tudo muito igual. Quando a gente fala de literatura, a gente imagina uma singularidade, uma coisa muito inédita, um corpo muito inédito, mas a gente às vezes cai na mesma armadilha, né? Porque às vezes a gente vai fazer cursos de escrita criativa, onde você vai aprender sobre gênero. E aí você vai aprender uma forma, a forma do gênero conto, um clímax, um fim que repete o início, né? Um encadeamento, um enredo encadeado, pistas ao longo do texto, uma história que conta uma segunda história. Então a gente vai, e tudo isso é muito bem, tudo bem, ok. É ok ter esses estudos todos sobre o conto, é maravilhoso. Mas o que acontece se eu não tenho intimidade ainda com a minha voz? Se eu ainda não tenho consciência do meu texto, do meu corpo? Então, eu sei que eu quero escrever, eu tenho um desejo, eu tenho uma intensidade. E aí eu procuro um curso de escrita. E esse curso me passa uma estrutura e fala, agora você escreve e caiba nessa estrutura. Isso pode ser acabar com uma singularidade também. Isso também, você também acaba virando só mais um, replicando um gênero, porque todo gênero já diz alguma coisa, né? Então, quando o que eu percebo na escrita curativa, que eu percebi na minha história, na minha vida, é que eu poderia dialogar desde dentro dessa estrutura, dialogar inclusive com essa estrutura. E dialogar não no sentido de dialogar mesmo, não no sentido de repetir a estrutura, mas de desestabilizar a estrutura, de deixar a estrutura à mostra, de fazer outra coisa, de escrever o meu e-mail como se em forma de poema. Isso seria muito engraçado, muito curioso, mas de escrever um poema e chamá-lo de conto, escrever um conto e chamá-lo de poema, para mudar alguns aspectos, não fazer um final que tivesse inscrito no início, né? Fazer algo que se parecesse com o meu corpo naquele momento. E fazer isso me trouxe, o que me trouxe? Me trouxe muita competência para ser. Para ser isso que eu sou, né? Que não é mas é múltiplo, né? E me trouxe velocidade, me trouxe flexibilidade de me movimentar aceitando, né? As minhas próprias dissimetrias,
né? As minhas próprias incoerências, o meu próprio não cabimento numa forma. E eu tô falando de texto, mas eu tô falando de vida também, desse meu corpo que querem que caiba num gênero, por exemplo, o gênero feminino, ou na professora, ou na escritora, né? Que caiba em compartimentos. Eu não caibo nesses compartimentos, né? Eu sou uma autora, eu escorro deles, né? Há sempre pedaços, né? Há sempre pedaços que não cabem, ruínas de mim, né? Dessa construção que vão contaminando outras. Então, quando eu falo que a escrita curativa para mim é um modo de vida, é porque eu não sou assim só na sala de aula, né? Eu não sou assim só quando eu tô dando meus cursos, quando eu tô escrevendo os meus livros. Eu sou o tempo inteiro. Eu tô escrevendo vida o tempo inteiro, né? Então eu tô transbordando o tempo inteiro, não tô cabendo. Não estou cabendo nos definidores, né? Nos termos definidores de mãe, de filha, de heterossexual, de professora, de crítica literária, né? De mulher. Eu sou tudo. Sou tudo.